Opa! Um susto aqui. Levei o susto agora. Boa noite, Igor. Boa noite, Júnior. Mais uma vez juntos aqui. Graças Tô a me Deus. acostumando de volta. Sim. Já tava ficando triste, assim, Por quê? sozinho, desamparado. Por quê? Conta pra nós. Meu parceiro de mesa não queria mais vir, né, cara? Só queria viajar, né? São Paulo, São Paulo. Estamos aí, cara. É isso que Tô importa. brincando. Só importa o dia de hoje. Ele tá filósofo hoje. Cara, muito bom ter você aqui com a gente. E principalmente pra bater esse papo que a gente vai bater hoje. Muito especial. Em um momento que nós estamos vivendo um podcast aqui que fala muito também sobre o nosso propósito aqui com esse programa, que é trazer histórias relevantes que possam transbordar na vida de outras pessoas, né? E, e de fato transformar o dia de alguém que está vendo a madrugada ou à noite, né? Porque vai ficar salvo depois desse episódio aqui. Então a história que a gente vai contar aqui hoje é uma história muito bacana. É uma história de cuidado, de amizade, de ambiente, de fé, de propósito. E eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas aqui essa noite. Vamos começar? Vamos. Seja bem-vindo então ao podcast Produtivamente. E tem histórias que não passam pela cabeça, elas passam pelo coração. História de fé, ambiente, amizade e da coragem que surge quando tudo ao redor parece que desaba. Existem pessoas que carregam cicatrizes, milagres e renúncias. E mesmo assim, continuam construindo vida, propósito e futuro. Gente que inspira só de existir. E hoje, nós trazemos para essa mesa duas pessoas que eles tangibilizam tudo isso que eu estou falando aqui, que é o Rubiano e a Josiane, né? Joseane. O Rubi e a Josi, né? Para os amigos, para os conhecidos. Bem-vindos ao podcast Produtivamente. Cara, tô nervoso fazer o podcast com vocês aqui. Por que isso? Cheguei até a gaguejar, cara. Mano, Tu imagina eu. Não sei repetir Depois o que tu falou, começa, mas- flui. Boa noite, Júnior. Prazer estar com vocês aqui. E acompanho bastante aí, bastante tempo já desde o início. E sempre pensava quando é que eu vou estar lá. Quando vai chegar a minha hora. E chegou, né? como é que tu falou, Igor? No início? É hoje? Só existe hoje. Só existe hoje. E isso que importa. Pode ser o passado. Mas a gente construiu alguns hoje, né? Foram quantos Olha aí. anos? Mais de 20 anos já de amizade. E eu levo como referencial de vida, assim, esse casal. Boa noite, Josi. Boa noite, Júnior. Boa noite, Igor. Boa É um noite. prazer estar aqui com vocês. Legal. E, Rubiano, Josi, pra gente começar, tá? Pra entender o que vocês construíram hoje, a gente precisa olhar pro começo. E porque toda história forte, ela sempre nasce de um ambiente. Vocês sempre teve um ambiente cheio de vida, família, também de luta e de propósito. Vamos lá pro início. Quando vocês pensam em ambiente hoje, o que essa palavra significa pra vocês? Hoje. Quando penso em ambiente, eu lembro do meu lar. Aquilo que a gente construiu, né? Porque eu venho de uma família muito, muito pobre, né? Uma vida muito difícil. E eu comparo esses dois ambientes, né? Aonde hoje eu tô e aonde eu estava algum tempo atrás. Então, ambiente é família. Tu, Josi. Para mim também, ambiente representa alegria, família e união. Eu penso que
onde a gente consegue estar unidos em um propósito, é onde um ambiente cheio de vida, né? De alegria. É o que mais me motiva, assim, é estar num ambiente alegre, é E vo- estar feliz. Que bom. Vocês vieram de ambientes completamente Diferente. diferentes. E quando eu falo de ambiente, vamos falar de cidade aqui pra gente tangibilizar isso que a gente tá falando aqui. Cidades completamente diferentes, culturas completamente diferentes, né? E o que cada um de vocês trouxe da história de vocês com a família que vocês tinham antes para formar a família que vocês têm hoje? O que tu trouxe de referência da tua família e tu, de referência da tua família que formou? A gente já vai entrar no ponto que eu quero chegar aqui, mas essas perguntas são muito importantes para a gente construir a nossa linha de raciocínio aqui. Então, a minha família é uma família pequena, né? É eu e o meu irmão, então nós somos sempre muito unidos, aqueles irmãos assim que sempre teve brigas, né? Que brigas de irmão é normal, mas é aquela coisa assim de muita união, de minha família, meu pai, minha mãe, aqueles pais de muito cuidado, assim. Então é isso que eu sempre quis trazer para dentro do meu lar, né? É aquele ambiente assim de união, de dos filhos estarem felizes, de estarem unidos. A gente sempre tentou passar isso para eles. Então, para mim, eu acho que seria isso, assim, Eu já tive que amadurecer um pouco cedo demais, então eu, eu sempre conto que eu, com 18 anos, eu dormi num dia solteiro, acordei solteiro, porém com 5 filhos. Pra dar comida, estudo, casa, roupa. Então, eu tive que amadurecer muito rápido. Então, eu trago esse amadurecimento aí rápido, né? Precoce, né? Por causa dos irmãos, tu diz? Isso. O meu pai, ele teve câncer, né? Logo que a gente chegou em Sapiranga. E 3 meses depois que a gente estava aqui, ele faleceu, né? E deixou 5 crianças. Aí nós tivemos que abraçar a causa. Que legal. Antes da gente continuar nessa conversa aqui, cara, promete pra caramba, já tô emocionado aqui com tudo que vem. A gente gosta de marcar esse ambiente. E a gente tem uma parceria aqui da Quadros Divinos e todo o episódio a gente gosta de entregar uma lembrança para os nossos convidados, para que quando vocês olharem para esse quadro, vocês vejam o quão importante vocês são para nós e para as pessoas que vocês vão contribuir um pouquinho. E a gente sabe que não é fácil a gente contar a nossa história muitas das vezes, né? Mas o quanto isso transforma vidas, né? Então a gente teve uma experiência muito legal no Altos Glórias ali com o Samuel aquele dia. E eu, cara, acho que aquilo me marcou muito aquele dia. Eu já fiz vários episódios do Produtivamente, assim, vários episódios me marcam, mas aquele dia ela me marcou muito com a história de outras pessoas. E a ideia do quadro é essa, vocês olhar para eles e não ver somente uma obra de arte, né? Mas ver um momento que vai marcar a vida de vocês nossa, que com, com tudo isso que vocês construíram até vai aqui. dar certo. Rapaz, eu olhei o nome, escrevi o nome certo, só que eu olhei no Insta da Josi e tava Josiane. Tu sabe que Ué? eu sempre na escola tinha problema com as professoras, elas me xingavam porque me chamavam de Josi, então sempre eu escrevia meu nome é Josiane, mas meu nome é Joseane. E os amigos, todo mundo me chama de Josi, né? E aí, A diferença foi pelo nome do José, Josiquel. ah, Me chamavam de Josi e de certa maneira É, assim, daí não, eu era Josi. Josi. Nossa, muito lindo, Legal. gente, muito obrigado. Quer deixar aqui em cima? Por enquanto, depois a gente Muito vai legal. ficar lindo. decorando aqui a mesa aqui junto com vocês. Aí. Gente, antes da gente continuar, deixa eu agradecer também a parceria da Quadros Divinos, uma marca que transforma fé, propósito e identidade em arte. E cada convidado produtivamente recebe isso e a gente é muito grato a essa parceria aqui com a Quadros Divinos. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Quadros Divinos, entra lá no Instagram, @QuadrosDivinosOficial. Isso aí, né, Igor? Isso. Isso aí. Continuando, tá? Falando em ambiente, tem outro lado de vocês que também impressiona muita gente, né? O jeito como vocês criam, empreendem e se arriscam e ajudam outras pessoas. Gente, quem não conhece o Rubi e a Josi, quer conhecer, né? E quem conhece vira amigo pra vida.
conta pra nós, assim, como é que foi sair dessa estrutura, Ruby, familiar, onde teve dificuldades, responsabilidades, são 5 irmãos, tu é o Segundo mais velho. segundo mais velho, né? Então era tu, Fabiano ali, e uma mãe, e mais uns irmãos pequenos, crianças ainda também. Como é que foi nessa época e como tu conheceu a Josi e como que isso aconteceu pra ti? Como eu falei antes, eu tive que amadurecer muito rápido. Então, eu com 14 anos, eu e Fabiano, nós andava viajando, cantando e Ah, você tinha dupla ainda, né? tinha Olha aí. dupla. Então, a gente saiu muito cedo de casa, muito cedo mesmo. E tinha que se virar, né? Dar os pulos. A gente não tinha dinheiro para passagem, mas fazia ali por final de semana ali, a gente fazia ali no mínimo uns 300 quilômetros só de carona na, na, Rodovia. na rodovia. Então saía de uma cidade para outra de carona, chegava nas igrejas, cantava, vendia o nosso CD e assim a gente ia indo até conseguir um valor para voltar para casa, para ajudar e então a gente muito cedo a gente teve essa e o pai nos apoiou muito, muito, que ele queria que nós fôssemos uma dupla conhecida e nos sustentou para isso, né? Então, muito cedo a gente teve que se virar. E isso é, isso é ser empreendedor, né? Então, tu sair vender algo, tu já está empreendendo, né? Acho que a venda ela é um dos empreendimentos melhores que existe, mas E querendo ou não, pra fazer um CD é difícil, né? eu Principalmente me lembro naquela que época, né? nós fazíamos nossa fita, nem era CD, era fitinha no começo. Nós compramos um gravador, aqueles que tinham os dois. E a gente Uhum. fazia ali em casa mesmo, quando tinha uma quantidade considerável. Vamos embora, Pra estrada. para estrada. Que Então legal. nós produzia nosso material, reproduzia, no caso, reproduzia o material e saía vender. Então muito cedo a gente já teve essa veia Mas aí vocês cantavam música de outras pessoas ou cantavam já as músicas de vocês? até nós gravar, nós cantava de outras pessoas Daí depois com a gente. playback. É que era uma época diferente. Hoje tu vê assim, tu vai num show hoje, Uhum, tu vê um monte de louvores que são de outros cantores, né? uhum. Naquela época não podia. Havia um preconceito de tu ter um CD gravado, uma fita gravada, e tu cantar hino de outras pessoas. Então havia um preconceito de tu não cantar a tua música. Tinha que cantar a tua música. Então a gente. E olha que bonito uma coisa que nem tu falou antes de que tu veio da pobreza, né? Mas como é legal a gente enxergar por outros lados também. Olha que riqueza representa isso, né? Imagina dois irmãos pegando junto, não, vamos fazer, vamos. E com certeza o pai ajudando. Sim. Então tem os dois lados da moeda. A família inteira canta, né? E cantam muito bem, assim. Marcou uma geração aqui em Sapiranga, na região, e daqui também para outros lugares da cidade que vocês moravam também, acredito. Mas por uma identidade de vocês, né? Todo mundo cantava e era sempre os irmãos cantando juntos, né? E o vir para Sapiranga foi promessa de Deus através do louvor, né? Que eles receberam uma promessa E e eu, vieram. eu tenho o Fabiano, meu irmão mais velho, como um exemplo, né, cara? Ele não é um cara empreendedor, mas ele é um cara corajoso. A coragem dele me inspira, né? Tanto que ele veio, como a Ilse disse assim, até me emociona em falar isso aí, porque a minha vida toda foi pautada em promessa, né, cara? A gente. ah, Desculpa. Fica à vontade, mano. Esse ambiente é um ambiente pra gente. Acho que é isso que mostra a verdade de vocês, assim, e, e transforma as pessoas, mostra o quão genial vocês são. Me emocionei porque essa semana eu vi uma foto do meu pai, deu uma saudade assim, cara. Faz falta. Desculpa. Que é isso. Não é isso. Eu também me emocionei Cara, agora. o legado que vocês carregam, eu sempre falei. Eu gosto de falar muito sobre o Rubiano, que hoje eu tenho orgulho de dizer, eu não tenho muitos melhores amigos, mas assim,
eu tenho uma mão, pelo menos, assim, que eu posso dizer assim, são os melhores amigos. E nessa mão, assim, eu tenho um dedo dessa mão, assim, que é o Rubiano e a Josi, sabe? E uma das coisas que mais me conecta com vocês, assim, vocês sabem disso, sim, é o quanto vocês são ponte pra vida das pessoas. O quanto vocês não julgam se o cara. Às vezes a gente olha assim, pá, mas aquela pessoa assim, talvez eu não daria um voto de confiança, vocês nunca jogam ninguém fora, cara. E eu acho que esse legado, Rubi, vem muito do que teu pai te ensinou. Porque alguém que acreditou em vocês quando vocês não tinham nada. Alguém que acreditou em vocês quando vocês. É muito fácil hoje chegar e ser amigo do Rubi, da Josi, mas quando era só o Rubiano, filho, o nome do teu pai era Cláudio. Cláudio, filho do Cláudio, né? Lá cantando os louvores na igreja, gravando suas próprias fitas, talvez pedindo pra cantar nos lugares, porque as pessoas não conheciam, sabe? Bilhetinho. Um bilhetinho, sabe? E ensinando vocês a ser cristão de verdade, a viver na essência, sabe? Isso é legado. E isso tu traz hoje, né, do teu pai, mas tu também tá transferindo agora em janeiro, casa uma filha, Sim. né? E com certeza transferindo muitos legados. Cara, eu fiquei. O último Altos Glórias que a gente fez agora no último sábado, tu e a Anne cantaram. Cara, e que momento emocionante, né? As câmeras já tinham desligado e que momento emocionante ver vocês cantar. Porque é essência, irmão. E essência só mostra quem tem. Sabe? Parecer bonito na rede social hoje, qualquer um parece. Produzir um CD, produzir uma música, qualquer um produz. Agora, transmitir essência, mano, essência é verdade. Só quem tem, quem vende um legado e quem tá construindo um legado pra mostrar, entende? Então eu fico muito feliz. E por que que a gente traz isso, né? Cara, muito emocionante esse episódio hoje. Além do que eu imaginava que seria, assim. Porque o Ruby é sempre resenha, cara. É difícil ver o Ruby mais, assim, emoção, mas, cara, mas é muito bom te ver assim, Ruby. Como eu tava falando, eu vi uma foto do meu pai. Fazia tempo que eu procurava aquela foto, cara. E teve um irmão meu que postou no grupo ali. Eu olhei, não estava onde, quando eu olhei aquela foto ali, eu disse, que saudade, cara. Falta que faz, velho. Então, assim, eu tenho meu irmão mais velho como um alicerce, assim, de coragem, de determinação, porque ele veio primeiro pra cá. Eu tinha que passar o tempo, a gente fala assim, eu tinha que ganhar a terceira no quartel. E ele veio. Eu me lembro que a gente estava num culto. E no final o irmão falou que Deus ia levar nós para uma cidade longe, né? Como a gente viajava na região Na época assim, vocês moravam em Juí. de Juí. Deus vai levar vocês para uma cidade longe, né? E lá Deus vai dar um CD, uma gravação para vocês e vai soprar o nome de vocês. Nós não se piar, né? Não tinha algumas experiências já com Deus, mas recém estava construindo, né? E a gente recebeu aquela palavra, né? Foi para casa, e a situação difícil e o pai sem serviço, o pai tinha uma estofaria, às vezes, cara, eu me lembro como se fosse hoje, eu terminava um serviço, entregava, a mãe pegava o dinheiro e ia pro mercado para comprar alguma coisa para nós comer, cara. Então, assim, uma vida muito difícil, assim, de estar esperando ali, né? E aquilo ali foi marcando muito a gente, né, cara? E até que o meu irmão, um dia, o Fabiano, disse assim, eu vou embora. Eu vou embora. Eu disse, mas pra onde? Eu não sei, vou embora. E tinha um final de semana antes, tinha ido o pessoal do Alvorecer. Harmonia. Harmonia. Harmonia, isso aí. O Anderson e os meninos ali. E o mano fez uma amizade com eles, perguntou como era Sapiranga em questão de serviço. Eles falaram que era legal, né? Na Mas não época o conhecia calçado ninguém aqui. tava em alta, né? Isso em 2000. 2000. E eles, não, lá tem serviço. Vamos pra lá, gurizada, e coisa e tal. Mas conversa de piá, né? E ele botou na cabeça que eu lá e veio. Eu me lembro que o pai comprou a passagem pra ele e deu R$ 50 pra ele vir. R$ 50 na época dava Era muito?
dar tipo assim, um pernoite. Tipo assim, dormir, se não desse tudo errado, pegar o ônibus de volta e voltar. Os R$ 50 na época dava pra isso aí, pra dormir e comprar passagem. E daí nós se reunimos vai tinha um Fuca azul, nós fomos entre 7 no Fuca, me lembro certinho. Fomos pra casa da avó. E daí o mano com as malinhas dele pronta lá, e a gente fez uma roda, orou, né? Choramos, e daí ele veio. Veio sem conhecer ninguém, não tinha conhecido, não tinha lugar pra ficar, nunca tinha saído da região ali. Só tinha aquela ideia assim, pra grande Porto Alegre, Porto Alegre. Chegava a dar medo de falar o nome de Porto Alegre. E veio. Chegou aqui, ele conta isso. Chegou aqui quando. Chegou 6 horas da manhã aqui na cidade, na rodoviária. E quando chegou e disseram pra ele assim, Sapiranga, disse que ele se assustou. E daí quando o ônibus parou assim, uma mulher bateu no ombro dele assim, perguntou, tu não é filho do seu Cláudio? Hum. E o ônibus assim, sou. E daí disse, o que tá fazendo aqui, guri? Eu disse, não, eu vim aqui pra trabalhar. Se eu não conseguir serviço agora, vou procurar das 7 às 6. Vou dormir, amanhã eu volto embora. Esse é meu plano. Tu não tem lugar pra ficar? Diz que não tem. Não, então vamos lá pra casa. Dentro do ônibus. Ela veio de lá junto Veio de Augusto Pestana, cidade que nós morava lá, próximo a Ijuí. e O reconheceu. filho dela estava morando aqui já há 2 anos. O filho dela era meu colega. E ela conectou a fisionomia do Fabiano comigo, né? Uhum. E o mano já veio, já foi pagar o aluguel com o filho dela. Pegou na Altero no outro dia de manhã e começou a trabalhar. Que loucura. Então, assim, dentro da promessa que Deus tinha feito. Como é que tu não acredita em Deus, né? Como é que você não tem fé? E depois de 1 ano, não, deu 6 meses, eu acho. Eu passei ali o quartel e vim, né? Não queria vir, né? Eu tinha um Por quê? detalhes. Vamos lá, né? Resolver, né? Não queria vir. Por que Então será? eu vim, né? Mas eu vim, né, amor? Deixa assim. Deixa em off, deixa em off. É. E daí eu vim e comecei a trabalhar na mesma empresa e começamos a cantar, tempo das tendas, tempo o irmão Isaías aí fazia aquelas tendas, dava aquela movimentada na cidade ali. E um dia nós estávamos no culto da tenda. O João Ponte olhou para nós, gurizada, passa segunda-feira lá, eu quero conversar com vocês. Estúdio Harmonia, lembra? Sim. Ganhei uma gravação, um CD, Essa já 100%. começou a se cumprir. Então toda a nossa vida foi pautada em questão assim espiritual, promessa de Deus. Aquele terreno do lado ali de casa. Eu me lembro como que o Valdemir Correia tava fazendo serviço para nós lá assim, e olhou pro terreno e disse assim: "De quem é esse terreno?" Eu disse: "Não, é do vizinho ali." "E o que que tu fez até hoje que tu não botou o pé, a planta do teu pé aqui e determinou que é teu?" E aquilo ali ficou na minha cabeça, cara. Assim, ó, todo dia que eu olhava para aquele terreno, eu pensava naquilo ali. E o que que eu fiz? Todo dia que eu vinha da barbearia, eu passava por dentro do terreno e eu começava a orar lá na ponta e terminava de orar quando tava chegando no meu portão. 20 anos ninguém construiu nada ali, irmão. E daí eu tava assistindo uma série 10 horas da noite, eu abria o portão e ia lá de noite lá e orava dentro do terreno, pedindo pra Deus o terreno. Tá lá. Construindo a fábrica nova agora. Vocês não cantavam uma música sobre promessa no tempo da dupla Fabiano e Rubiano? Não tinha uma canção sobre promessa? A gente cantava, mas era Rick e Renan, né? Quem tem Ah, eu lembro que um dia eu vi vocês cantando lá na praia e eu vi vocês cantando essa canção. Sabe que eu não concordo muito com essa canção, mas em partes eu concordo. Quem tem promessa e decide viver, não morre sem ela se cumprir, né? E falando em vida, irmão, vocês têm um lado muito altruísta, assim, tá?
onde vocês trazem as pessoas para perto de vocês, vocês têm uma habilidade de criar um ambiente de conexão, de amizade, de trazer as pessoas para. Cara, todo mundo quer. Se vocês não estão no negócio, parece que no movimento, parece que tá sem vida. Isso aí chega assim, o negócio já vira. Uau, o viajoso chegar e tal. E aí, em determinado momento da vida, vocês dizem, cara, a gente precisa construir um projeto para trazer os jovens para perto, não para a igreja. Mas era dentro da igreja, mas para perto. A gente vê essa geração fazendo tantos movimentos para trazer o jovem para a igreja, mas não consegue trazer o jovem para perto. E aí nasce o Pontes, né? Como foi para vocês esse tempo, onde vocês viram muitos jovens ali crescerem, evoluírem, casarem? Olha, o Pontes para nós foi uma experiência muito linda mesmo, porque nós não queria, né? Como a gente sempre fala, a gente não queria liderar. Eu sempre dizia, é um compromisso, né? Tu tá liderando pessoas, tu tá sendo. Eu disse, se for pra gente liderar, realmente a gente quer trazer para perto, né? Nossa ideia sempre foi essa, né? Então, quando a gente começou a liderar os jovens ali na Ferrabras, a nossa casa era de segunda a segunda. Então, sempre tinha alguém ligava pro Ruby, eu tô com um problema em casa, eu tô passando por isso. Então a gente tava toda a vida conectado com os jovens de verdade. Não era aquele negócio do culto no sábado, E era uma vez por do. mês o culto ainda, É né? isso. É, o Ponte sim, mas a gente. Não, eu digo, o culto era uma vez por mês, mas o movimento de vocês acontecia todo dia. Todo E dia ele era. veio logo depois que a gente terminou, a gente parou de cantar. Eu me lembro que a gente conversou e a gente não ia mais cantar junto, eu e o Fabiano. E eu tava naquela, porque 18 anos, né? 18 anos, tô todo dia cantando numa igreja, na outra. E aquilo ali do nada, puf, né? Eu tava assim, tipo assim, eu sirvo pra quê agora o quê? O que que eu vou fazer? Pra que eu sirvo? O que que eu faço? Eu era a segunda voz de uma dupla, né? Não desenvolvi nenhuma outra habilidade durante esses 18 anos. O que que eu vou fazer? Perceptível pra ti, né? Eu estava num culto na Ferrabras, na igreja nossa lá, e o Elias Borges pregando. Eu acho que ele não vai lembrar disso, mas eu lembro. Eu fui na frente, ele chegou e me falou assim: não terminou o projeto na tua vida. A recém tá começando. E eu naquela angústia, né, assim, o que que nós vamos fazer? O que que é que Deus tem para nós? E aquele monte de questionamento e nenhuma resposta, né? Sabe quando Deus se cala, assim, que parece que tu, né, tá sozinho? Eu tava naquele momento, assim, de... E aquilo lá veio para mim, assim, como um fôlego de vida, né, cara? E logo depois a gente foi trabalhar com os jovens. E o Gilson chegou e falou para nós assim, vamos criar um movimento aí com essa galera ali, porque eu saio para tudo que é lugar, aí eu sirvo outras cidades, outras igrejas, outros campos, e eu quero fazer alguma coisa pela minha cidade, pela minha igreja, pela minha congregação. E daí encaremos essa bronca aí que incendiou a cidade. E uma pergunta, que nem vocês comentaram nos dois pontos, que não, por exemplo, não queria vir para Sapiranga e deu certo, não queria liderar e deu certo. O que que representa vocês o caminho de Deus? Como que eu sei que é a vontade de Deus? Como é que vocês buscam isso hoje? Nós temos um sentimento que é o nosso, e eu noto que eu tenho esse sentimento e a Josi tem também, a gente não se acha capaz. Aquele negócio, sabe quando chega aquele negócio grande para ti e tu diz assim, nossa, eu sou tão pequeno para isso aí, eu não quero isso aí. Então assim, nós dois temos, e tu sabe que a gente tem isso aí, que a gente dá um passo para trás porque a gente se sente pequeno. Sabe, eu vejo muita oração de Jeremias, sabe? Quando Jeremias ele reconhece que ele é um homem de impuros lábios, né? Que ele não sou digno de fazer isso que o Senhor está me pedindo. O Senhor manda um anjo, né? Com uma brasa viva e queima os lábios dele, entende? Quando você reconhece a tua fraqueza, o apóstolo Paulo escreve em Coríntios, né? O poder dele se aperfeiçoa. Mas é quando a gente reconhece que a gente é fraco, entende? Porque eu vejo isso muito em vocês. Eu lembro de um dia
nós estávamos lá na casa de vocês. Acho que fazia uns 2 anos que nós não se via. Porque a gente, assim, passa umas temporadas que nós estamos, acho que 6 meses, 1 ano junto. Cada um vai fazer uma coisa e a gente fica só no WhatsApp. Ei, quando é que vamos fazer uma coisa? Se encontra. E aí, quando é que vamos fazer uma coisa? E do nada a gente, vamos conversar. Porque a gente tem muito aquele negócio, né? Prioridade. Um dia eu falei, isso marcou a Josi. Eu disse, cara, tem momentos que vai ser prioridade. Tem momentos que vamos mudar as prioridades, mas amigos sempre vão ser amigos indiferente da prioridade daquele momento. E o dia que tu precisar de um amigo, tu sabe que tu pode contar. Então sempre foi assim, uma conversa aqui, uma conversa ali, e um dia, depois de um tempo sem a gente se ver, a gente disse, vamos lá visitar, do nada assim, vamos lá visitar o Rubi e a Josi, e a gente só passou lá pra tomar um chimarrão e conversar. E aquele dia eu lembro que Deus falou comigo e disse, cara, vocês não deixaram de ser pontes. O ponte acabou, o pontes, o evento acabou, mas vocês continuam sendo pontes. E as pessoas ainda precisam passar por vocês, porque você sempre leva as pessoas para um próximo nível. Qual que é a função de uma ponte? É muitas vezes dar as costas para alguém atravessar. E às vezes é pesado, cara. Às vezes passa uns caminhão, passa um negócio que parece que vai te destruir, a ponte chega a tremer, cara. Mas só que ela tremer é o que faz ela ficar forte. Porque quando trabalha as estruturas, ela não deixa a ponte trincar, quebrar. E ser flexível é uma das maiores qualidades de uma ponte. Eu lembro desse dia. E foi um dia que Deus marcou, porque logo depois muitas outras coisas começaram a acontecer na vida de vocês ali. E eu sempre vejo assim, cara, tu disse, eu não me sinto capaz, eu não me sinto capaz. Quando eu vejo assim, tá o Rubio voando num negócio que ele não se sentia capaz. A nossa fábrica, o nosso ateliê também aconteceu a mesma coisa. Eu não queria por nada do mundo. Eu dizia, não, eu quero ser, nossa, Trabalhar pra empreendedora, eu vou trabalhar sempre ali. Não Tá bom assim já, né? Não, assim, eu ganho salário, tá tudo certo, não quero. E o Ruby jamais, o Ruby já é mais para esse lado de empreendedorismo, assim, né? Ele começou a me puxar, mas então é essa fala que tu falou, a gente tá toda a vida, não, mas eu não quero, mas não é pra mim, e Deus é soberano, né? Não tem, mesmo quando a gente não quer, que a gente não se sente capaz, e ele Aí Deus é soberano e quando ele nos joga para dentro é, da vontade dele. não Então, adianta, a gente tenta fugir pra lá e pra cá, mas ele Mas é interessante que com palavras talvez vocês falam que não, mas com atitudes, posicionamento eu acho que fala mais forte. é, Uma coisa que eu vejo assim de vocês dois é que vocês entram sempre os dois juntos, né? Esse seria um balizador assim pra vocês tomarem uma decisão, cara, tem que estar bom pra Josi, tem que estar bom pro Ruby. É isso? sim. Às vezes eu até digo assim, a gente já tá sim. cheio de coisa e o Ruby inventa mais uma e eu falo, Ruby, agora eu vou ficar focada aqui, tu se vira aí, eu não vou. Quando eu vejo, Tá junto. tô no meio de novo e temos lá e vamos junto, a gente não consegue fazer nada. A gente até brinca que a gente não consegue às vezes ir no centro sem estar junto. Como é que tu não foi pra academia ainda, Josi? Com o Ruby? Olha, é que daí né? Daí o negócio é mais acordar cedo, né? Agora nós temos fit, né? Mas, Fit. Olha aqui, ó. Isso daí, ó. Aqui, ó. Time Severo. Ó, SVR aqui, ó. Só Cara, tu que, sabe né? que hoje me mandaram um áudio, né? Cara, todo dia tá postando fotinho, mas eu tô no teu bico, tá? Eu vi Altos Glórias lá, só carne, meu. carne pode. Carne e proteína, eu disse. Tá, mas eu e você é sempre assim, quando os dois têm que estar de acordo. Eu sempre estou de acordo com Puxa só um pouquinho você. mais perto de vocês aí. Eu sempre tô, né? Agora foi até para trocar o carro agora. Eu olhei um carro, olhei o outro, o que tu acha, Júlio? Não gostei. Sim, Aí Deus faz as coisas, né, cara? Daí teve um que eu disse, esse aqui, José. Esse eu gostei, esse é de Deus. Deus. O cara vê Deus em tudo, né, tia? Até na escolha do veículo, né? É isso aí. E, Engraçado que o que ela gosta, eu gosto também, rapaz. sim, tremendo. aquele dia eu te perguntei, ô Rubi, vamos fazer um negócio, tá? Deixa eu ver se eu quero. Eu vou ver Aí se tudo eu bem. quero. Deixa eu ver com a Josi se Sabedoria. eu A gente quero. combina muito. Ô, Rubi, não tem como falar de vocês sem falar de uma das fases mais difíceis, talvez, que vocês já passaram na vida de vocês. Mas também, mais uma vez, uma fase cheia de milagres. Se tu quer falar sobre isso, se podemos falar. Vambora.
Vai chorar de novo. Quando tu recebeu o diagnóstico ali do câncer, qual foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Cara, família, filho, bah, foi uma paulada. E assim, é uma coisa que me marcou bastante, porque o Rubi, ele sempre teve um certo medo, sabe? Porque o pai dele teve o câncer, né? E morreu muito rápido, assim, né? Deu 3 meses. E ele sempre dizia assim pra mim, ah, qualquer coisinha que aparecia, o Rubi ia pro médico, né? Ele sempre foi muito preocupado. E ele dizia assim, se um dia eu tiver câncer, eu não vou fazer tratamento, eu não vou passar por isso. Então, quando ele descobriu o câncer ali e ele, na hora que a médica falou pra ele assim, que ele foi por chamada de vídeo, que a médica Esse foi o deu. segundo, né? Ah, esse foi o segundo. O Mas vamos Dilson, no primeiro. ele gravou aquele testemunho dele do abuso, né, cara? E tem algumas coisas na vida da gente que são tabus que precisam ser quebrados. Porque se tu não quebrar essas barreiras, nunca vai alcançar outras pessoas, né? E o meu primeiro câncer foi um câncer de testículo, né? Então, muito difícil de cair a ficha que tu tem que ir no médico, né? E eu converso na barbearia lá, depois que eu tive o câncer, e eu, no momento que eu disse assim, não vou ter vergonha disso. Cara, que tem de gente que com problema igual, parecido, começo ou que já passou, é muito comum. Então, assim, se o cara tiver, tipo assim, vergonha de comentar, tu pode não alertar alguém, né, a procurar o tratamento e essa pessoa pode morrer, né? Porque eu acho que tudo que vem na vida da gente é com propósito. E o propósito sempre é com pessoas. Nunca é, eu sou bom, que Deus está me abençoando, eu estou prosperando e porque eu mereço. Não. Se Deus está prosperando o teu negócio, é porque Ele quer que tu alcance através de pessoas. Então sempre é pessoas, em todo propósito é pessoas. Mesma coisa na dor, né? Então assim, quando eu vi que tava estranho, eu chamei a Josi assim, ela disse, não, seja bobo, não é nada. Na outra terça-feira eu fui no médico. É, porque ele me falou, eu disse, Rubi, você não tem nada, não é nada. E só que ele sempre com essa preocupação, de aconteceu alguma coisa diferente, ele ia procurava o médico, né? E daí, na outra semana, ele percebeu que tava mais diferente, né? Ele deu um vergão, assim, na perna dele. E quando ele me falou assim, tá com um vergão aqui na minha perna, um vermelho, assim, eu disse, vou marcar médico pra ti. E daí marquei o médico e assim foi uma coisa, por isso que é muito importante a gente falar, né? Porque como ele foi rápido no médico, porque o médico disse assim pra ele, ó, 1 semana tu tem que operar. Se tu Nossa. Não, não ele falou assim, operar, o certo é nós operar hoje, mas não é. tem como nós fazer essa logística. E era na pandemia, né? Era bem na Era na pandemia. pandemia, então era difícil de Novembro. conseguir uma cirurgia. Pelo SUS Imagina. era impossível, porque não era para amanhã, era para ontem, né? Então, na hora ali a gente se apavorou e fomos atrás de recurso e vamos fazer. E deu o quê? Não sei se deu 15 dias, né, Rubi? Não, foi uma semana. Uma semana Eu tu fez fui a no médico cirurgia numa já, né? terça, na outra terça eu estava fazendo cirurgia. Foi muito Porque rápido. ele disse que era um câncer, que ele tem umas vias que se tu não faz a Se cair cirurgia logo, na corrente sanguínea Nossa. é, e se espalha da pulmão metástase. também, né? Então foi muito Então o rápido, sabe? primeiro câncer foi isso aí. Então passou um filme na cabeça, né, cara? Pô, eu tô com câncer. E como eu tinha visto meu pai morrer, meus tios morrer com câncer, pessoas próximas aqui, nenhuma consegui. Eu dizia pra Deus assim, a hora que eu tiver, né? É Deus que quis e vamos aceitar. Não quero nem fazer essa quimioterapia. E nesse primeiro eu não fiz mesmo. Por quê? Porque eu não consegui médico a tempo, tipo assim, tempo que desse, eu consegui 3 meses depois que eu fiz a cirurgia. Porque como Então, foi a cirurgia particular, tu tem que entrar pelo SUS depois para oncologia, né? Para fazer químio, né? Porque a químio particular é caríssima, né? É muito difícil, né? Então a gente já saiu do médico da cirurgia e já fomos procurar, né? Até teve pessoas que nos ajudou, políticos, assim, né? Que tentaram encaminhar mais rápido, por isso que ele conseguiu em 3 meses.
Então, só que 3 meses era muito tempo. Tinha que fazer a cirurgia e já começar a quimioterapia, né? E daí deu 3 meses, só que também ali já teve milagre, né? E quando a gente chegou na médica, que ela olhou o exame, né, Rumi? Ela disse, olha, Apavorou. é milagre. Tu não tem que fazer a quimioterapia, tá totalmente... Eles tiraram tudo que tinha que tirar, o tumor, né? Então... E não fez a quimioterapia nessa primeira vez, né? E aí passa quanto tempo? Um ano? 4 anos. 4 anos. 4 anos E aí a cena se repete. eu ansioso, 5 anos ia ganhar a alta do acompanhamento. Aí no exame de rotina que eu fui fazer, eu recebi uma ligação. Daí a doutora falou assim, Rubiano, tudo bem? Tudo. Tu tá de pé ou tá sentado? Eu disse, meu Deus. Isso era meio-dia. Tava no almoço. Aí ela disse, não, tô de pé, então senta aí pra nós conversar um pouquinho. Aí ela disse assim, Rubiano, teus exames não deu bom essa vez. Apareceram assim, eles falam um nome lá, que o cara não entende, né? Mas esse outro, ele apareceu entre o estômago e esse acumulado de veias, que são aorta, que eles dizem, Uhum. né? Nós temos a possibilidade de fazer uma cirurgia para fazer a biópsia. Só que, porém, tu fez a cirurgia da hérnia de umbigo, né? Umbilical. E tem uma tela, vão ter que retirar tudo para poder fazer a biópsia, porque é só por ali que é feito. Era uma cirurgia muito invasiva, assim, sabe? E daí eu disse assim, e qual é que é a segunda opção? A segunda